Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido. Dentro de mim terrores de morte sobre mim caíram. Versículo de número 5. Temor e tremor me sobrevém e horror me cobriu. Versículo de número 6, vamos ler juntos, vamos ler em voz alta. Se você não tiver com a Bíblia, você pode ler aqui na frente. Versículo 6. Pelo que disse: ah, quem me dera asas como de pombas, voaria e estaria em descanso. Versículo de número 7, vamos ler juntos também. Eis que fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. 8. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele teria me escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Preste atenção no que ele fala. Meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Versículo 15. A morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra e me movia, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas o seu coração guerra. Suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Para terminar, 23. Mas tu, ó Deus, os fará descer o poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Vamos orar? Vamos fechar os olhos. Fala, Senhor, conosco. Esta, Senhor, é a hora da Tua palavra ser ministrada. Nós aqui estamos, meu Pai, precisando ouvir a Tua voz. Direcione os nossos corações. Fale com todos aqui, Senhor, que estão presentes, com aqueles que estão assistindo esse culto. Fale para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Diga glória a Deus. Já aconteceu com você que você teve vontade de sumir para bem longe? Quem já teve vontade de sumir, diga amém. Amém. Eu acho que as mães falam isso: eu vou sumir dessa casa, eu vou sumir. Eu acho que toda mãe já deve ter falado essa frase. Sumir, desaparecer. Algumas pessoas chegam ao ponto mais extremo de falar: eu quero morrer, eu desisto da minha vida.
Eu não sei se você já passou por alguma coisa assim, por uma dor aguda, que você falou, eu preferia morrer. Mas eu lembro de uma fase que eu passei na minha vida, uma fase muito difícil. Eu acho não, eu tenho certeza que foi a fase mais difícil da minha vida. E eu tive crises, eu tive problemas com ansiedade. Eu, no meu caso, busquei ajuda espiritual, busquei ajuda clínica, fui medicado. E para a glória de Deus, pouco tempo depois, eu já estava melhor. E superando esse quadro, que foi um quadro muito triste para mim. E eu lembro que em uns momentos de muita angústia, de muita tristeza, eu cheguei a desejar a morte. Falei, Senhor, olha, seria melhor que eu nem acordasse. Pois é. A dor, queridos, que nós sentimos, quando ela chega a esse ponto, da gente pensar em desistir, da gente pensar em jogar tudo para o alto, é porque a nossa luta verdadeiramente está muito pesada. E por qual razão alguém pode sentir isso? São várias razões. Às vezes a pessoa ela sente essa tristeza aguda porque existe algo na vida dela que está mal resolvido, talvez alguma situação do passado. Então essa pessoa que talvez não lidou direito, da forma exata, correta, com algo no passado, ela carrega essa angústia para o seu presente. Dela se torna uma pessoa extremamente depressiva. Quem está entendendo, diga amém. Ou então pode ser um quadro como um quadro que eu tinha de ansiedade. Eu fui diagnosticado com um quadro de ansiedade. E a ansiedade não é um problema aqui de trás. A ansiedade é aquela sensação que a pessoa tem que o pior vai acontecer. E se acontecer, e se der errado, e se eu perder o emprego, e se eu ficar doente, e se eu não conseguir, e a pessoa fica nesse sim, e ela cria um cenário que talvez jamais vai acontecer. E eu lembro que eu estava lidando com aquela situação, e eu fui buscar um amigo que é terapeuta, e esse amigo falou assim, por que você está pensando dessa forma? Você está criando um cenário hipotético, que talvez não vai nem acontecer, e você já está com esse fantasma aí. E eu aprendi a lidar com aquilo, e glória a Deus, que o Senhor me deu a vitória. Posso ouvir amém, Deus? E existem pessoas que não é passado, não é futuro, mas é o presente. E são pessoas que carregam o estresse, e são pessoas que não conseguem organizar o seu presente, e elas sofrem por conta disso. E elas se tornam pessoas extremamente estressadas. Isso é um cenário, mas podem existir outros. No caso de Davi, esse salmo aqui, ele é atribuído a Davi. Isso daqui, irmãos, é um cântico. Esse salmo 55 era um louvor que eles cantavam. E esse salmo 55, que é atribuído a Davi, Davi conta um motivo, que ele queria fugir desse mundo aí. Queria ter asas para subir e voar e fugir para longe. Qual que era o motivo? Traição. E a traição que Davi teve, que ele passou na sua vida, ele vai dizer aqui no versículo de número 13: era tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Não foi traição de uma mulher, não foi uma esposa que traiu Davi. Quem traiu Davi foi um amigo. Um amigo que Davi considerava como guia. O que é alguém? Como que é esse alguém que é um guia? É aquele que ouve e te dá conselhos. Talvez exista alguém na tua vida que é uma pessoa tão íntima que você conta os seus segredos para essa pessoa. Que você não tem medo de contar o que você está sentindo. Você não tem medo de contar uma falha que você teve. Isso é um amigo íntimo. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Às vezes por irmão a gente não conta. Às vezes nem para a esposa, nem para o esposo, nem para o pastor às vezes nós contamos. Mas para esse amigo íntimo nós contamos.
A história vai dizer que Davi, ele teve um guia, um parceiro, um amigo íntimo, que sabia da história dele, que sabia das coisas dele. O nome dele era Aitofel. E no pior momento da história de Davi, esse Aitofel se virou contra ele. Não sei se você conhece a biografia de Davi, mas dentro da história da vida de Davi, teve um momento da sua história que um filho dele se levantou contra ele. Esse filho queria puxar o tapete dele para assumir o trono no seu lugar. Esse filho de Davi queria tomar o trono, ele se chamava Absalão. Ele queria tomar o trono de Davi. E esse tal de Absalão, ele começa a trazer pessoas para perto dele para fazer uma conspiração contra Davi. E entre esses que ele trouxe para perto de si, ele trouxe Aitofel. Ele trouxe esse amigo de Davi. E Davi então fala: não acredito que você me traiu. Eu não acredito que você me traiu, porque você sabe da minha vida. Você conhece a minha vida, você sabe da minha caminhada com Deus. Você sabe que quem me pôs aqui não fui eu, foi Deus que me pôs aqui. E como você se levanta contra mim? Queridos, isso dói demais. Você criar expectativa em alguém e esse alguém te decepcionar. Terrível coisa, irmãos, é passar por um processo de traição. Um dos cálices mais dolorosos que um pastor toma é o cálice da traição. Todo pastor que você sentar para conversar, ele vai falar de alguém que traiu, ele vai falar de alguém que deixou, ele vai falar de alguém que sabia e o decepcionou. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós estamos aqui, eu sou pastor da Vale de Bênção há 23 anos. 23 anos. E eu não sei se você sabe, mas nós já chegamos a ter 14 igrejas abertas. Já tivemos igreja no interior, já tivemos igreja lá no Nordeste, lá em Natal. Nós já tivemos várias igrejas, 14 igrejas. E hoje, sabe quantas igrejas nós somos? Nós somos em 3 igrejas. E está tudo bem, irmãos, porque Deus sabe de todas as coisas. E se você perguntar, pastor, conta a história delas, para cada uma dessas igrejas, eu te conto uma traição que aconteceu. Eu te conto uma frustração que aconteceu. Porque nós estamos sujeitos a passar por isso. Nós estamos sujeitos. É interessante que a Bíblia, quando fala para nós nos revestirmos da armadura, já ouviu falar desse texto? Efésios capítulo número 6. Conhece esse texto? O que Paulo fala? Vista o capacete, vista a sandália, pega a espada, pega o escudo, vista a couraça. Mas sabe o que é interessante? A armadura de um soldado romano, ela não tem proteção nas costas. Parece que as nossas costas ficam vagas. E é aí que vem as traições, as apunhaladas pelas costas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E Davi foi apunhalado pelas costas. E nesse momento que ele foi traído, Davi falou para mim: chega, eu esperava de qualquer pessoa, menos dele, menos do meu filho, menos dele. Por que ele fez isso comigo? As pessoas traem, queridos, e às vezes não é que nós causamos, é o caráter da pessoa que é corrompido. E não tem a ver conosco, tem a ver com o caráter da outra pessoa. Ah, mas teve motivos. Nem sempre existem motivos. Às vezes a pessoa simplesmente traiu porque ela quis trair, porque o seu caráter levou ela a trair. E foi nesse momento de traição que Davi falou: quem me dera, se eu tivesse asas, eu voaria para bem longe, eu sumiria daqui, eu acabaria com a minha vida. Talvez você entrou aqui hoje dizendo a mesma coisa: se eu pudesse, eu sairia, se eu pudesse, eu deixaria meu casamento, se eu pudesse, eu não ia nem trabalhar amanhã, porque só Deus sabe a luta que eu passo lá no trabalho. Se eu pudesse, eu não ficaria mais casado, se eu pudesse, eu sairia da minha casa e fugiria para longe. Só que Deus, nessa noite, Ele te trouxe aqui para te dizer que não é você que vai sair, é esse diabo que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua história, que vai cair por terra. Em nome de Jesus, você pode glorificar e aplaudir ao Senhor essa noite. Diga glória a Deus.
interessante que Davi, nesse primeiro momento do Salmo, eu gosto de pegar os Salmos, porque os Salmos, ele tem movimentos, você percebe a evolução dentro do Salmo. Um dia eu explico melhor sobre isso. Mas aqui, ele começa depressivo, começa mal, querendo fugir, querendo sumir no mundo. Quem está entendendo, diga amém. E chega até que acontece uma primeira virada no Salmo. Esse Salmo, existem algumas viradas, eu coloquei aqui 3. A primeira é essa depressão, esse vazio, essa vontade de sumir do mundo. Daí vem a primeira virada. Como que acontece a primeira virada? Versículo 16, está com a Bíblia aberta ainda? Versículo 16, já está aqui na frente, ó. Olha o que Davi fala, a primeira virada acontece aqui. Mas eu invocarei a Deus. Ele tomou uma decisão, queridos. Fala para o seu amigo do lado, tome uma decisão nessa noite. Não, mais forte, diga, tome uma decisão nessa noite. Qual foi a decisão, pastor? Ele falou assim, mas eu vou orar. Mas eu vou falar com Deus. Glória a Deus. Porque do Senhor vai chegar a minha salvação. Eu vou orar. Eu vou me posicionar em oração. Posicionamento de oração. Versículo 17. Eu vou orar de tarde. Eu vou orar de manhã. Eu vou orar ao meio-dia. Eu orarei. E clamarei. E Ele ouvirá a minha voz. Aqui começa o momento da virada do Salmo. Ele falou assim, quer saber? Eu vou vencer orando. Ao invés de eu sair, eu vou orar. Ao invés de eu tomar uma decisão, porque eu acho, eu vou orar antes. Você sabe que você orar antes de uma decisão é princípio de humildade e é princípio de dependência de Deus. Porque na minha vida, na minha história de vida, nos meus 44 anos de vida, eu já tomei muita decisão na minha vida que depois eu quis orar. Mas se eu tivesse orado antes, eu não precisaria nem orar depois, porque Deus teria me direcionado. A pior coisa que existe é você fazer da tua cabeça. A pior coisa que existe é você tomar uma decisão porque você acha que vai ser melhor, porque parece que vai ser mais lucrativo, porque parece que é mais fácil, parece até que é um atalho, mas não vai nessa. A nossa vida, ela não deve ser guiada por conveniência. As nossas decisões de vida, elas não devem ser tomadas porque a maioria está fazendo, não. Nós temos que guiar a nossa vida é na hora